O senhor sabe o que é silêncio é? É a gente mesmo, demais. E o chim dos grilos ajuntava o campo. O senhor ache e não ache, tudo é e não é. Passarinho cai de voar, mas bate suas asinhas no chão. Passarinho que debruça, o voo já está pronto. E quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Quem desconfia fica sábio. Sou só um sertanejo, nessas altas ideias navego mal. Sou muito pobre coitado, inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma doutoração. Deus é paciência, o contrário é o diabo. Cavalo que ama o dono, até respira do mesmo jeito. O espírito da gente é cavalo que escolhe estrada. O bom da vida é para cavalo, que vê capim e come. E o chim dos grilos ajuntava o campo. Uma coisa é por ideias arranjadas, outra é lidar com um país de pessoas. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. O real não está no início nem no fim. Ele se mostra pra gente no meio da travessia. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Viver é um descuido prosseguido. Tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. O jagunço Riobaldo. Fui eu? Fui e não fui. Não fui. Porque não sou. Não quero ser. Um sentir é do sentente, mas o outro é o do sentidor. Medo não, mas perdi a vontade de ter coragem. Viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. A morte é para os que morrem. A gente morre para provar que viveu. Tudo que já foi é o começo do que vai vir. Toda hora a gente está num cômpito. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Como é que posso com esse mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo no meio do fel do desespero. Apertou em mim aquela tristeza da pior de todas, que é a sem razão de motivo. O que não é Deus é estado do demônio. Deus existe mesmo quando não há. Mas o demônio não precisa de existir para haver. A gente, sabendo que ele não existe, aí é que ele toma conta de tudo. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Esse mundo é muito misturado. E o chim dos grilos ajuntava o campo. O sertão é sem lugar. No centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo. Liberdade, aposto, ainda é só a alegria de um pobrinho caminhãozinho no vão dos ferros de grandes prisões. Sertão é isso. O senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. Sertão é o sozinho. Sertão é dentro da gente. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Mestre não é sempre quem ensina, mas quem de repente aprende. Essas frases, esse compilado de textos é de Guimarães Rosa, de quem eu, Davi Araújo, vou falar um pouco. Guimarães Rosa foi um grande escritor mineiro, nascido em Cordisburgo, em Minas Gerais, em 1908.
Ele é considerado hoje um clássico, um dos maiores autores brasileiros, quem sabe do mundo, um dos meus preferidos, certamente. Falar um pouco da biografia dele: ele, aos 22 anos, se forma em medicina, se casa com a primeira mulher, com quem vem a ter 2 filhos, e atua a maior parte da vida como diplomata, como cônsul e outros cargos diplomáticos no exterior, representando o Brasil na Alemanha, Colômbia e França. Ele morreu em 1967, aos 59 anos, no Rio de Janeiro, onde está enterrado. Cheguei a visitar o túmulo dele, lá no Mocó da Academia Brasileira de Letras. O Guimarães Rosa, ele tem uma publicação de poesia, o livro Magma, em 46. E é um livro até premiado, perdão, em 36. É um livro até premiado pela Academia Brasileira de Letras, e depois ele fica um bom tempo sem escrever, sem publicar, ao menos, né? E em 46 ele lança sua estreia em prosa, que é o Sagarana, né? Um livro de contos. Então ele já causa um certo estardalhaço pelo seu estilo, pela sua linguagem complexa, né? Ele era um aficionado pelas palavras, etimologias, por outros idiomas, por neologismos, né? Gostava de buscar, criar palavras novas, era um aficionado por dicionários, gostava de arcaísmos, né? Palavras antigas que ele resgatava e reincorporava ao tesouro da língua. Formando também novas palavras, usando morfemas vários de outros idiomas, né? Ele falava muitos idiomas e arriscava, traduzia outros, assim, por gosto. Então, o seu texto, apesar de ser considerado inicialmente regionalista, né, a obra dele, ele não cabe muito bem nessa definição, porque ele extrapola muito o conceito, né? Embora o seu universo ficcional fique localizado muito bem geograficamente, e mesmo no bioma cerrado, né, que é um bioma muito peculiar, né, dos mais antigos do mundo, né? Certamente do Brasil o mais antigo, disparado mais antigo do que a Amazônia e tal, e a Mata Atlântica, a Pampa e outros biomas. Ele é um lugar, digamos assim, povoado de histórias, né? O Guimarães cresceu ouvindo histórias, né? Nessa cidadezinha de Cordisburgo, né? Bem no centro do estado de Minas Gerais. Cordisburgo, né, o Burgo do Coração. O pai dele tinha uma venda de frente para a estação de trem, né? Então era um entreposto de histórias, né? Muita gente parava ali na venda e ele ficava ouvindo causos, digamos assim, reais, e outros nem tanto. Isso ajudou muito o Guimarães a criar a sua fabulação interna, o seu gosto por histórias, né? Ele que foi principalmente contista. Depois do Sagarana, em 46, o Guimarães Rosa ele fica um bom tempo sem publicar de novo, né? Atuando ali. Ele teve participação, que depois veio a se saber, muito importante durante a Segunda Guerra, como diplomata na Alemanha, em Hamburgo. Ele e a segunda esposa, Aracide Carvalho, tiveram importância muito grande para liberação de vistos para judeus virem para o Brasil, né? Fugindo do regime nazista. A segunda esposa dele é chamada, inclusive, de Anjo de Hamburgo, sendo homenageada em memoriais em Israel e outros memoriais judaicos, né? Então ele teve um papel político importante que à época não se sabia,
né? Achava que era um papel mais formal, assim, de diplomata e tal, mas ele teve uma participação importante nessa luta também. E aí em 56, o Guimarães Rosa reaparece no mercado editorial com uma publicação de 2 livros importantíssimos. O Corpo de Baile, que é uma compilação de 8 novelas, né, ou contos longos, né? A novela é um gênero literário de prosa intermediário entre o conto e o romance, né? 100 páginas, 150 páginas, inclusive. Ainda pode ser considerado uma novela, né? Ou é um romance curto também, é um jeito de se interpretar. Ele lança esse compilado monumental de histórias e ainda um outro livro magnífico, talvez o meu livro preferido de prosa, que é o Grande Sertão Veredas. É um dos maiores clássicos da nossa literatura. Muito influenciado, com certeza, embora ele não admitisse frontalmente, né, é um pouco inegável que tem uma influência grande de Joyce, e até dito por alguns que é um jeito nada ruim de explicar o Guimarães Rosa para quem nunca ouviu falar, né, e já conhece o Joyce, obviamente. Ele usa bastante fluxos de consciência e aquele estilo de criação de palavras, né, e de arcaísmos e importações de outras línguas para a língua de chegada, no caso nosso português. É um livro considerado difícil, né? Eu mesmo me bati com esse livro 2 ou 3 vezes antes de engatar na leitura, né? As 20 primeiras páginas realmente são meio espinhosas, né? Ele é como se fosse um pouco também os Sertões de Euclides da Cunha, né? Só que o Sertões está dividido, assim, a terra, né, que descreve a geografia, a fauna, a flora do lugar, depois o homem, que descreve o sertanejo, antes de tudo um forte e tal, e fala de que homem é esse, né? E por fim a luta, né, que descreve a Batalha de Canudos e Antônio Conselheiro e tal. Essas 3 instâncias no Grande Sertão Veredas estão completamente misturadas, né? Mas você encontra tudo aquilo ali. E com também outras grandes diferenças, né? O sertão do Guimarães Rosa, como pelo texto inicial se depreende, é um sertão místico, um sertão metafísico, né? Deus e o diabo existem, e mesmo que em absência, né? Há uma maquinação ali de descobrir o que é aquilo, né? Um sertão meio mágico e meio encantado, né? Mas com muita luta de morte e muitas peculiaridades do Brasil que nesse pequeno contexto, né? Nesse contexto regional, ele consegue fazer uma história universal. E não só nesse livro, em todos dele, né? Ele é realmente um escritor assim que não se perde nada dele, né? Mesmo o livro Magma de poemas assim ainda já é um bom livro, um livro razoavelmente interessante. Mas depois ele alcança píncaros assim extraordinários, né? É um escritor extremamente recomendável e eu com essa pequena introdução reforço isso, que todos leiam Guimarães Rosa. Ele escreveu esse corpo imenso de textos, aí 9 textos longos, sendo o Grande Sertão Veredas o maior deles, né, mais alongado, ao longo desses 10 anos, entre o Sagarana e 56. Depois ainda publica outros grandes textos, né, e outros livros de contos e seletas de prosa e verso, muito interessantes. Então fica a minha recomendação para o grande escritor brasileiro Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa teve uma grande influência, né, em toda a literatura brasileira. E
Aproveito então para falar de um dos influenciados, que é o poeta mato-grossense Manoel de Barros. O Manoel de Barros, ele nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 1916 e se muda para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas então ainda era Mato Grosso, né? O Mato Grosso do Sul começa em 77, eu acho. E ele publica seu primeiro livro aos 19 anos, o Poema Sem Pecado, em pequena edição de autor. É um livro que não tem, tem 20 exemplares, então não tem, nada acontece, né? E ele nessa juventude morou fora do Brasil também, morou um tempo na Bolívia, no Peru, em Nova York, e em 1960 volta a Campo Grande, onde vive como fazendeiro de gado. E passa ali toda a vida escrevendo poesia, e como ele diz, nessa volta, né, ele diz que com isso, com a fazenda, ele conquistou o seu ócio, né, e pôde finalmente escrever poesia, se dedicar integralmente à escrita de poesia, né, que foi o seu ofício, inicialmente não remunerado, mas que depois deu muitos frutos, porque ele foi um poeta de sucesso, coisa que não é muito fácil, né? Poeta de sucesso, inclusive de mercado, não só de crítica e público, que também já é algo grande. Ele morreu em 2014, aos 97 anos. O Manoel de Barros, ele tem uma poesia, depois que ele se achou realmente, achou sua máquina poemática, por falta de melhor palavra, achou seu estilo, sua voz, né? Ele tem uma poesia que olha muito também para o seu bioma, o Pantanal, olha para a natureza em geral, olha para as coisas ditas simples, mas não simplórias, não simplistas. Ele busca nelas, ou busca mostrar delas, a sua complexidade inerente. O Manoel de Barros faz poesia com inutensílios, né, com restos de linguagem, com restos de coisas que inspiram a formação da sua linguagem. Ele tem uma linguagem também muito encantada, né, uma linguagem de águas, uma linguagem de terra, de terreno baldio, uma linguagem com um olhar infantil, uma linguagem com céus azuis, com muitos pássaros, cantos de pássaros, assovios. Tudo isso é matéria de poesia para ele. Coisas jogadas no chão, caramujos, paredes podres. É uma infinidade de coisas abandonadas, velhas, descascadas, rústicas, rupestres, pedra. Tudo isso é matéria para ele, né? Propriamente líquenes, musgo, limo, isso forma essas coisas podres na terra, jogadas, abandonadas, formam um humus muito rico, de que ele faz a sua poesia, informam, né, as suas palavras. Disso, um exemplo é o poema de que vou ler um trecho, Matéria de Poesia. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima, cada coisa sem préstimo. Tem seu lugar na poesia ou na geral. O que se encontra em Ninho de João Ferreira, caco de vidro, garampos, retratos de formatura servem demais para a poesia. As coisas que não pretendem, como por exemplo, pedras que cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia.
Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como por exemplo o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. As coisas que os líquenes comem, sapatos, adjetivos, têm muita importância para os pulmões da poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Os loucos de água e estandarte servem demais. O traste é ótimo. O pobre diabo é colosso. Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para a poesia. Qualquer pessoa ou escada, tudo que explique a lagartixa da esteira e a laminação de sabiás é muito importante para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra repositório. A palavra repositório eu conheço bem. Tem muitas repercussões, como um aljibe entupido de silêncio sabe a destroços. As coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora. Aliás, é também objeto de poesia saber qual o período médio que um homem jogado fora pode permanecer na terra, sem nascerem em sua boca as raízes da escória. As coisas sem importância são bens de poesia, pois é assim que um Chevrolet gosmento chega ao poema e as andorinhas de junho. Então, percebe-se uma influência das vanguardas europeias forte, né? Dadaísmo, surrealismo, né? Uma influência grande, também meio entrecruzada, de, não só da poesia propriamente dada e surreal, né? Mas também da música, né? Da pintura dessas vanguardas, né? E o que faz a gente também poder colocar o Manuel de Barros, que pela mera cronologia poderia ser enquadrado na geração de 45 da poesia brasileira, ele fica muito mais num pós-modernismo, né? Já a partir do terceiro livro, né, o segundo, de 42, Face Imóvel, ainda parece um poeta um pouco genérico, que está precisando se encontrar. Que no livro seguinte, Poesias, começa já a se encontrar. Alguns dos temas já estão presentes desde lá do primeiríssimo livro, né? Mas ele vai, digamos, libertando esses cacoetes que viram o próprio estilo no final, né? Aquelas coisas das quais o autor não consegue se livrar, por si só, já no final perfazem o seu verbal, né? Como ele mesmo diz, o seu verbal de ave. E a partir de 60, quando ele volta mesmo, né, com Compêndio para uso dos pássaros, ali já tem o Manuel de Barros que a gente veio a amar depois e que se torna, com certeza, dos maiores poetas do Brasil. Eu acho ele, inclusive, um grandíssimo poeta para começar a ler poesia, desde criança, inclusive. É um poeta, digamos, de classificação etária livre, 99% dele, né? E ele já encanta muito, né? E ele tem livros para criança também, né? Ele traz esse olhar infantil, né? O olhar mais propriamente dito, o olhar da criança para com o mundo, né? Uma das missões do poeta é transformar aquilo que é automático, no sentido de dado, rotineiro, óbvio, né, em algo reencantado, né? E também o contrário, dar conta de responder algumas das questões filosóficas essenciais, ainda repleta de mistério, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, essas coisas, dar conta de, com a poesia, tentar responder. Então, um pouco desencantar o mistério absoluto e reencantar o sem mistério absoluto, né?
Os títulos dos poemas, dos livros do Manuel de Barros, dos poemas, já são qualquer coisa de poesia, né? Quase que montam um outro poema, como se os títulos dos poemas fossem versos de um poema maior, um poema contínuo, né? 66, Gramática Expositiva do Chão. 74, Matéria de Poesia. 80, Arranjos para Assovio. 85, Livro de Pré-Coisas. O Guardador das Águas, em 89, quando ele começa a fazer uma sucessão grande. Se eu não me engano, o Milor Fernandes que falou dele em algum lugar. Ele já tinha leitores e tal, né? Mas aí ele meio que explode. E aí começa a ganhar jabuti um ano atrás do outro, começa a publicar mais ainda, né? Escrever mais, já com uma certa idade, né? Ele faz sucesso, sei lá, com 50, 60 anos de idade, e aí começa a publicar um livro por ano, às vezes mais de um livro, né? 90, Gramática Expositiva do Chão é a sua primeira antologia, né? O mercado precisou disso. Aí ele vai para a editora grande também, né? Tem uma distribuição mais alargada e aprofundada, né? O Livro das Ignorâncias, de 93, Livro sobre Nada, 96, que é maravilhoso. Começa a ter um monte de edição no exterior também. 98, Retrato do Artista Quando Coisa. 2000, Exercícios de Ser Criança. 2001, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Tudo é muito, muito, muito bom dele. Pode ler à vontade, buscar, começar por quase qualquer lugar aqui que vai se dar muito, muito bem. Ele é tudo de bom. Manuel de Barros. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Meu avesso é mais visível do que um poste. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certezas, tenho que me saber de imperfeições. A inércia é meu ato principal. Não saio de dentro de mim nem para pescar. Sabedoria pode ser que seja estar uma árvore. Estilo é um modelo anormal de expressão, é estigma. Peixe não tem honras nem horizontes. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas quando não desejo contar nada, faço poesia. Eu sou o Davi Araújo e esse foi o De Barros e Rosa, sobre esses dois grandes artistas da palavra. O vídeo contou com o apoio do governo do estado, através do PROAC. Muito obrigado.